Às vezes, o maior peso é aquele que ninguém vê. Um silêncio que grita por trás de cada sorriso. Por trás de cada silêncio imposto, há uma mulher que lutou contra o peso do machismo sem ser ouvida. O feminismo surge para transformar essas dores em voz e mudança. Será que estamos prontos para ouvir o que tantas mulheres já tentaram dizer? Você tem noção sobre o que é o feminismo? Muitas pessoas às vezes confundem o real significado do feminismo e às vezes comparam até o machismo, mas o machismo significa um discurso de ódio contra as mulheres, já o feminismo tem outro significado. No site Nexo, ele nos dá uma breve explicação sobre o que é o feminismo. O site nos mostra que o feminismo é um movimento social e político que busca a igualdade entre mulheres e homens. Ou seja, o feminismo ele luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos, respeitos e oportunidades na sociedade. Onde nas pautas e nos debates feministas existem alguns temas que são discutidos. Exemplos deles são a misoginia, o mansplaining e o gaslight. E cada um desses termos representam situações de preconceito, manipulação e desvalorização que as mulheres passam no seu dia a dia. Agora vamos explicar brevemente o significado de cada um desses termos. O primeiro deles é a misoginia. A misoginia ela é um sentimento de ódio e desprezo contra as mulheres. Isso pode aparecer em atitudes machistas, ofensas, violência física ou violência psicológica. Um exemplo mais prático que eu posso dar são grupos em redes sociais. Uma rede social que é muito utilizada pelos homens é o Discord, que eles criam grupos com a intenção de fazer discurso de ódio contra as mulheres, pois foram rejeitados ou não tiveram a atenção que queriam das mulheres. Um exemplo mais atual é o canal e o quadro Café com Teu Pai, que fazia vídeos com a intenção de desqualificar e desprezar as mulheres, com a intenção de torná-las submissas aos homens, dando conselhos para que elas fizessem a vontade dos homens e não a vontade delas. O termo mansplaining foi criado pela Rebecca Solnit, uma escritora, no livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, de 2008. O neologismo é a junção da palavra man, que em português significa homem, e explain, que em português significa explicação. O termo significa o ato do homem tentar insistentemente explicar algo para uma mulher quando ela já sabe sobre o assunto. Um exemplo é o caso da neurologista Tasha Stanton, que durante uma palestra ela foi interrompida por um telespectador que sugeriu que ela lesse um artigo sobre o assunto, artigo esse a qual a própria havia escrito. Esse caso também pode ser definido como um caso de interrupting. E o que significa esse termo? A palavra interrupting surgiu da palavra man e da palavra interrupt, ambas derivadas do inglês. Esse conceito ele é um tipo de abuso relacionado à interrupção constante da fala de uma mulher, não permitindo-a continuar. Podemos observar essa prática no vídeo Um Machista vs 30 Feministas, disponibilizado pelo canal Foco, onde o participante Gabriel Breyer interrompe diversas vezes as outros participantes no debate e começa a mudar ou fugir do assunto que estava sendo discutido, fazendo com que a debatente não consiga terminar sua fala sobre a pauta proposta. Falar sem interromper um outro? Perfeito, pra mim tranquilo. Iguais os homens em direitos. Em dignidade. Em direitos. Se você Em funções são você diferentes. você concorda com isso? Nós Sim, somos todo iguais. mundo tem o mesmo direito. Não, somos iguais. Sim. Eu falei, você falou, eu não te interrompi, Sim. concorda? Não, mas você tá perguntando pra mim concordar, e eu tô Então, concordando. Mulheres Constitucional. são... A Bíblia também fala Sim. isso, né? Mulheres Sim. e homens são iguais. A Bíblia mostra como o homem tem que morrer pela mulher. Você tá interrompendo. Então vamos... Segundo o site Glossário do Feminismo, o gaslight é uma forma de abuso psicológico usada pelo homem para convencer a mulher de que ela está louca, invalidando seus sentimentos. E essa prática é muito comum em relacionamentos heterossexuais abusivos. O termo surgiu a partir de um filme chamado Gaslight, A Meia Luz, de 1944. Para esconder o segredo da esposa, o marido da protagonista usa táticas para abalar o psicológico dela, convencendo-a que ela está louca. Segundo o vídeo O que é Manspreading, do canal Dicionário Feminista, a palavra man, que significa homem em inglês, junto com a palavra spreading, que significa espalhar, deu origem à palavra manspreading.
que se refere ao hábito masculino de, ao se sentar, abrir as pernas. Essa situação mostrou muito incômoda em transportes públicos, porque esses são lugares que têm espaços limitados para cada passageiro. Se mostrou incômodo principalmente para as mulheres que, ao sentar em transportes públicos, precisavam ficar em posições desconfortáveis para não encostar nas pernas de homens alheios. Além disso, esse problema foi sendo tão recorrente que empresas de transporte público faziam campanhas e usavam adesivos incentivando o cessar dessa prática. Os podcasters também comentam que é uma situação um pouco contrastante, porque existe um lado que é mais submisso, que não são só necessariamente mulheres, e um outro lado que é opressor. Esse comportamento, muitas vezes naturalizado, mostra que pequenas atitudes no cotidiano refletem na desigualdade da convivência social e no espaço coletivo. Assim, discutir o manspreading também é sobre refletir pela empatia, a consciência e o respeito pelo limite do outro. Os movimentos feministas, ao longo das décadas, vêm defendendo várias reivindicações voltadas para a igualdade entre mulheres e homens. As principais delas são a igualdade salarial e oportunidade no mercado de trabalho, o direito à educação e qualificação profissional, o combate à violência contra a mulher, maior participação das mulheres na política e em cargos de liderança, divisão mais equilibrada das tarefas domésticas e do cuidado com familiares, direitos reprodutivos e acesso à saúde e combate à discriminação e estereótipos de gênero. Vamos falar aprofundadamente sobre a igualdade salarial. Imagine que duas pessoas cumprem a mesma função dentro de uma empresa, com as mesmas responsabilidades e a mesma carga horária. O justo seria que elas recebessem o mesmo salário, certo? Essa é a ideia de igualdade salarial. Durante muito tempo, as mulheres tiveram menos oportunidade de emprego, menos oportunidade de educação que os homens e recebiam salários menores que eles, mesmo se cumprissem atividades iguais. Por isso, movimentos feministas defendem leis que garantem a remuneração iguais para trabalhos de iguais valores. Atualmente, a igualdade salarial continua sendo um tema muito debatido pela sociedade. Muitas pessoas defendem que homens e mulheres que cumprem a mesma função recebam um salário de mesmo valor. Para isso, elas apoiam leis e medidas que ajudem a identificar casos de discriminação e combatê-los. Há pessoas que argumentam que a diferença salarial está ligada a fatores como tempo e experiência de trabalho, mas há especialistas que analisam os casos para ver se está relacionado ou não com a desigualdade de gênero. Por isso, o debate continua nas empresas, na sociedade e no mercado de trabalho, e é extremamente importante porque envolve justiça, valorização e oportunidades iguais para todos no mercado de trabalho. Afinal, a remuneração ela deve estar relacionada à qualificação e ao trabalho do profissional, e não ao seu gênero.